Olá, meus amigos. Chegou novamente aquele momento maravilhoso de fazermos uma reflexão em cima da palavra do Criador. Por isso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Entenda uma coisa. Toda palavra contida na Bíblia, ela pertence a Deus. Vários autores falaram em suas respectivas épocas, porém eles falaram inspirados por Deus. A palavra pertence ao Criador. Como o próprio Jesus diz, eu não falo nada de mim mesmo. Tudo aquilo que o Pai me relata, eu repasso aos meus irmãos. O mesmo acontecia com os profetas. Nenhum profeta jamais falou algo de si mesmo. Muito pelo contrário, inspirados pelo Criador, eles falaram aos seus irmãos em suas respectivas épocas. Neste caso, se existe apenas um autor que está por detrás de todas as escrituras, surge uma questão um tanto interessante. Por acaso, a palavra de Deus, ela muda? Ou a palavra de Deus é eterna, ela é imutável? Sim, esta é a minha pergunta a você. A palavra de Deus, ela jamais muda? Ela é uma só, do princípio ao fim? A palavra de Deus permanece inalterada? Esta é a minha pergunta. Se você acredita que sim, que a palavra de Deus não muda, então eu sinto muito te decepcionar. Porque a palavra do Senhor muda, porque os propósitos do Senhor mudam com o passar do tempo. São vários degraus que existe uma escada. Você precisa do primeiro degrau para chegar até o segundo. Uma vez que você alcançou o segundo degrau da escada, você não precisa mais do primeiro. Você precisa do terceiro. Assim, a graça, ela é gradativa. Ela veio sendo revelada, veio sendo repassada de formas diferentes em cada geração. Tal como consta no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, aonde diz que Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras, através dos profetas aos pais. Deus se utilizou de muitas maneiras para falar e para repassar uma única mensagem. Neste caso, eu peço que você use a lógica junto comigo. Veja o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, onde diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Veja, o filho não levava a iniquidade do pai. Porém, lá no início, no livro de Êxodo, através de Moisés, diz no capítulo 34, versículo 7, o seguinte: que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Veja bem, lá no princípio, Deus se expressou de uma maneira, porque se fazia necessário. Porém, Deus ele renovou o entendimento do coração do homem na mente do ser humano, para que o homem assim chegasse um pouco mais próximo da verdade. Então a palavra de Deus ela foi modificada, ela muda para atingir os verdadeiros propósitos de Deus. Se você acha que eu estou enganado, veja bem, no livro de Levítico, diz que Deus instituiu a lei do sacrifício. A partir do capítulo 6, versículo 24 em diante, Deus ele exige por parte do povo que eles sacrifiquem animais para terem seus pecados perdoados. Porém, no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 13, através de Jesus, ele diz: portanto, ide, aprendei o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifícios. No livro de Hebreus, Paulo fala o seguinte, a partir do capítulo 10, versículo 6. Holocaustos e oferta pelo pecado não te agradastes. Porém, no princípio, se fazia necessário, se fez necessário que Deus se utilizasse dessa linha de raciocínio para que o povo compreendesse que haveria necessidade do despojamento do corpo e da carne, ou seja, crucificar o velho homem, um símbolo de Cristo, para explicar o que haveria de acontecer em Cristo e através de nós. Porém, lá no princípio se utilizou esta linha de raciocínio. Neste caso, a palavra de Deus mudou, mas a mensagem é a mesma. A mensagem que Jesus cumpriu em sua geração era a mesma que Moisés havia repassado através da lei. Se você acha que eu estou enganado, veja o que consta no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18, onde o próprio Jesus afirma: não penseis que vim anular a lei ou os profetas, não vim revogar, vim para cumprir.
Jesus veio exatamente para cumprir aquele propósito que Deus havia revelado através de Moisés. A forma seria diferente, mas o propósito era o mesmo. E ele acrescenta, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aí eu te pergunto, tudo se cumpriu na geração de Jesus ou não? Jesus cumpriu a lei, os profetas, tudo que estava determinado a seu respeito? Por certo que sim. E se ele cumpriu, significa que a lei foi anulada após o cumprimento. Uma vez cumprida a lei, tudo passou. De forma alguma, a lei passaria até que tudo se cumprisse. A palavra de Deus ela é eterna, até que ela se cumpra, até que os seus objetivos e os seus propósitos sejam concluídos. Desta forma, Jesus ele cumpriu o propósito pelo qual a lei e os profetas haviam existido antes dele. Dessa forma, elas foram anuladas para dar lugar à graça. Veja o que consta no livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 34 e 35. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. E ele acrescenta, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Como as palavras deles não passaria? Não passaria até que tudo se cumprisse. Deus renovou tudo através de Jesus. Ele renovou tudo o que ele havia dito através dos profetas e através da lei. A partir daquele momento, tudo passou. Tudo se cumpriu. Não haveria mais a necessidade de se manter aquela rotina de sacrifícios, porque Jesus foi o último sacrifício. Veja bem. Raciocine junto comigo. Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, da doutrina do batismo e da imposição de mãos. Quero frisar aqui que Paulo ele afirma, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Paulo acabou de relatar que os evangelhos de Jesus não expressavam a perfeição, que os evangelhos de Jesus eram apenas os rudimentos, o princípio, as primeiras noções da realidade espiritual, porque Jesus foi o ministro da lei, ele veio cumprir a lei. Mas através de Paulo veio boas novas, a graça estava com Paulo. Sendo assim, Paulo renovou tudo que Jesus havia dito no passado. Assim como Jesus havia renovado o que Moisés havia falado e o que os profetas haviam relatado através da lei. Entenda, tudo foi renovado através de Jesus. E Paulo renovou todos os evangelhos que Jesus havia proferido naquela geração. Mais uma vez, deixe-me falar para abrir o seu entendimento. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, da doutrina do batismo e imposições de mãos que eram praticados por Jesus. Paulo disse que aquilo era apenas o princípio do verdadeiro entendimento, que era a graça de Cristo. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, Jesus fazia parte daquela geração. E Paulo disse que não era para se conformar com aquele conhecimento que eles possuíam até então. Neste caso, sim, a palavra de Deus estava se renovando através das novas revelações feitas pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Veja o que consta no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para se chegar ao pleno conhecimento da verdade, deveria-se adquirir o conhecimento que Paulo estava ministrando naquela geração, a qual era a graça. Desta forma, Jesus não possuía em seus evangelhos a revelação da graça. Isso ficou a cargo do apóstolo Paulo. Então, tudo foi renovado. A palavra, o entendimento, o conhecimento, o discernimento foi renovado através de Paulo. Tudo que Jesus havia feito em relação à lei, Paulo fez em relação a Jesus. Se você acha que eu estou enganado,
Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 12, onde o apóstolo Paulo diz: porque devendo ser mestres, ele falando para o povo daquela geração, porque devendo ser mestres, necessitais que vos tornem a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Dessa forma necessitais de leite e não de alimento sólido. Veja bem, Paulo ele enfatiza: devendo ser mestres, necessitais que vos tornem a ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Os primeiros rudimentos, ele está falando a respeito da doutrina do Evangelho de Cristo. Tinha que ensinar de novo as mesmas obras da lei, porque aquele povo ainda era criança. Neste caso, veja bem, o povo cristão, tanto daquela geração quanto desta geração, que fique bem claro, eles se tornaram infantis. Ou se dá o mesmo que uma pessoa ela começar na primeira série e não querer avançar indo além. A pessoa, seja por um motivo ou outro, ela cursa o primeiro grau. Só que ela se recusa a ir para o segundo grau. Quer ela tenha passado ou rodado, ela permanece na primeira série. Veja bem, as pessoas preferem hoje serem mestres da primeira série do que se tornarem alunos da segunda. As pessoas preferem dominar a zona de conforto do que partir para algo que está além da sua compreensão. Porque elas ainda não discernem a verdade do Espírito. Elas preferem ficar com a lei de Moisés. Elas preferem continuar se alimentando do leite ministrado por Paulo. O próprio Jesus disse que há muitas verdades que ele deveria relatar, que ele gostaria de falar para aquele povo naquela geração, mas seria demais para o entendimento deles. Nesse mesmo sentido, Jesus diz a Nicodemos: tu, sendo mestre em Israel, não compreende essas coisas em se tratando das terrenas. Como poderei vos falar das celestiais? Veja, Jesus nunca falou abertamente acerca dos assuntos espirituais, senão através de parábolas e ilustrações, porque aquele povo não tinha capacidade de discernir os assuntos espirituais, e o mesmo se repetiu na geração de Paulo. Paulo não pôde expressar a realidade espiritual da graça de Cristo, senão através da própria lei que Jesus havia também repassado um novo entendimento, se utilizando da lei. E o mesmo acontece com Paulo. Está lá Paulo falando dos primeiros rudimentos da palavra de Deus, que é a lei de Moisés. O povo só conseguia entender os assuntos referentes a Deus se utilizasse da lei de Moisés. Neste caso, as pessoas, tanto daquela geração quanto dessa, elas não querem evoluir no aprendizado do Espírito. Elas não aceitam novas revelações feitas pelo Espírito Santo, porque elas já têm o bastante, elas têm a Bíblia Sagrada. Elas não precisam de uma nova revelação, porque Deus já revelou tudo no passado, há 2000 anos. É exatamente isso. Faz 2000 anos de lá para cá que ninguém deu um passo além do que foi revelado no passado. As pessoas, os cristãos de hoje, continuam na primeira série, se alimentando de leite. Se você acha que eu estou errado, então, novamente, use a lógica. Vamos para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, onde o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Veja bem, Paulo, ele afirma que como um sábio arquiteto, ele havia lançado os alicerces. Paulo havia concluído na geração dele os alicerces da construção. E ele afirma que outros profetas e apóstolos deveriam se levantar para edificar a casa do Criador em cima. Ora, se Paulo não concluiu a obra do Criador senão a fundação, como que todos os planos de Deus se cumpriram no passado? Se Jesus era a pedra de esquina, a pedra angular principal desse alicerce, que Paulo havia concluído. Paulo concluiu apenas os alicerces da construção. E vocês querem me dizer que o Espírito Santo não tem mais nada para relatar, para dar continuidade à obra do Senhor? Infelizmente, então é só nessa geração que Deus não fala mais, porque em todas as gerações Deus sempre falou, sempre trouxe novidade, renovando todas as coisas, porque não é para nós nos conformarmos com este século ou com os séculos que foram antes de nós.
Por isso Jesus, ele disse que não nos deixariam órfãos, que ele nos enviaria o Espírito Santo, e este iria nos guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo. Não existe toda a verdade de Deus na Bíblia, porque a Bíblia não foi concluída a obra do Senhor. O que está concluído na Bíblia é a fundação da construção. O resto ficou a cargo do Espírito Santo. Revelar, trazer as novas revelações aos novos profetas e apóstolos que deveriam se levantar nas gerações futuras. Mas as gerações futuras, tal como essa, preferiram continuar sendo mestres da primeira série, em vez de se tornar alunos da segunda. Eles preferem continuar sendo mestres da lei. E desta forma, eles anulam a graça de Cristo, a possibilidade de novas revelações para que o Espírito Santo, através de nós, venha concluir a obra do Senhor. Bom, acredito que é mais do que suficiente para fazer você entender que Deus não concluiu todo o seu propósito no passado. Por isso que Jesus, ele nos relatou que o Espírito Santo iria concluir a obra do Pai através de nós. A palavra, ela deve ser renovada. Todo entendimento e discernimento acerca das Escrituras deve ser aperfeiçoado através do Espírito Santo em nós. Porque tudo na lei e nos profetas foi encerrado através de mistérios. Jesus se utilizou de parábolas e ilustrações, e Paulo deu-nos leite a beber. Como que pode o leite ser o alimento sólido? Como que pode ilustrações serem a realidade espiritual? Você consegue compreender e discernir que ainda existe uma faculdade oculta a nós, porque as pessoas rejeitaram a possibilidade de Deus estar ainda nos usando para concluir a sua obra? O sistema religioso, ele impede as pessoas de enxergarem, de abrirem a visão para enxergar o que está além da fronteira imposta pela sociedade. Deus ainda está trabalhando através do homem. Basta abrir o seu coração para vir a nascer do Espírito. Desta forma você compreenderá que tudo que eu estou falando faz parte do plano de Deus. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amados amigos.